Eu quero só fazer uma reflexão com vocês sobre a caminhada de um homem de Deus. Alguém que construiu uma história com Deus muito interessante. Ele é também chamado de o pai da fé de 3 religiões monoteístas. Ele é considerado o pai da fé do cristianismo, do judaísmo e do islamismo. Ele é Abraão. Nós vamos ver que ele não foi Abraão para sempre. Aliás, a história dele nem começa como ele sendo o Abraão. Sua esposa, da mesma forma, me parece que aí a Bíblia quer mandar uma mensagem para os dois. Ela também está inserida na proposta ou no projeto de Deus. E ela também não começa com o nome de Sara. Ela começa com o nome de Sarai. É no percurso que as coisas vão se ajustando. É no caminho que as coisas vão acontecendo. A história deles começa em Gênesis capítulo 11. Tá certo? Então, nós vamos aí basicamente do 11 ao 17, olharmos uma parte da história deste homem. Ele é o mesmo homem vivendo fases diferentes. Quando eu era garoto, eu tive um amiguinho que cismou de criar uma lagarta, certo? E ele viveu todos os ciclos da lagarta, certo? A borboletinha foi lá e colocou o ovo. O ovo virou uma lagartinha. A lagarta, então, por sua vez, se abrigou num casulo. E do casulo, ela saiu uma borboleta. Isso acontece com todas as lagartas. Algumas viram borboletas, outras viram mariposas. Mas as duas vivem etapas diferentes de vida. E conseguem fazer coisas ou viver coisas que a outra fase não lhe permitiu. Se você vê uma lagarta rastejando, dificilmente você vai acreditar que um dia ela possa voar. Eu não lembro, eu fiquei tentando lembrar hoje, porque ele deu um nome para a lagarta. Mas eu não consigo lembrar, não consegui lembrar o nome. Mas, se ela estava no ovo, como lagarta, no casulo ou voando, era a mesma coisa. Ela só estava vivendo fases diferentes, etapas diferentes. É muito importante eu e você descobrirmos onde nós estamos. Primeiro, para diferenciarmos de onde estávamos e para pararmos e pensarmos se a nossa história termina onde estamos ou se ainda estamos no percurso. Davi disse isso a Salomão. Apesar de ter vivido tantas experiências, ele diz: eu vou pelo caminho de todo ser humano. Ele ainda está mesmo no final da vida, tendo novas experiências cujas quais ele nunca teve, como a usurpação do trono por seus filhos, a batalha e as guerras, certo? Que ele viveu no final de sua caminhada. Porque me parece que enquanto nós estivermos vivos, nós vamos estar inseridos nesse processo de termos a possibilidade de vivermos coisas novas em novas fases da nossa vida. O capítulo 24 do livro de Josué vai narrar um pouco da vida de Abraão. E eu vou começar com Abrão, certo? Com apenas um A, Abrão.
Capítulo 24, verso 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente, vossos pais, Tera, pai de Abraão, de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Isso. Vamos começar por aqui, porque nós vamos entender o ambiente cujo qual esse homem foi criado. Ok? Ele foi criado por uma família de fé, por uma família religiosa, num ambiente politeísta na Mesopotâmia. Abraão é um garoto cujo qual o pai dele era alguém que acreditava em Deus, que tinha fé, ok? Essa é a grande verdade. Então ele cresceu como alguém de fé. Se a fé estava no lugar errado, não é isso que vem ao caso. Só quero que você entenda que ele não era um ateu, que ele é alguém, e o capítulo 11, certo? Vai descrever mais algumas coisas de Gênesis muito importantes. Mas Josué vai ser claro e vai dizer: quando vocês estavam da além do Jordão, do outro lado, do lado leste, certo? Quando vocês estavam daquele lado de lá, ou quando eles estavam da além, ok? Eles serviram a outros deuses. Então Abraão foi criado para ser alguém que ia nutrir a fé. Onde ela estava, se no espiritismo, não interessa, certo? Onde no cristianismo católico, protestante, não é isso que está em questão. A questão é que ele foi criado para ser alguém que acreditava em alguma coisa, num poder sobrenatural. Esse foi Abraão. Quando nós vamos olhar o capítulo 11, a partir do verso 26 de Gênesis, coloca por favor. Viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Vamos lá, dá sequência. São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor, a Arã. Arã gerou a Ló. Vamos embora? Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera seu pai ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. Abraão, certo? A de Abraão chamava-se Sarai, a de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e Iscar. Vamos lá? Sarai era estéril e não tinha filhos. Presta atenção que aqui nós temos algumas informações. Nós temos a cidade natal desse camarada. Então nós já sabemos que ele era idólatra, que a cidade natal dele era Ur, na Caldeia. Nós descobrimos que ele tinha 2 irmãos, Naor e Arã. O pai dele era Tera ou Terá, em algumas traduções. Nós sabemos que sua esposa se chamava Sarai. Nós descobrimos as 2 sobrinhas dele. Nós descobrimos o sobrinho, a cunhada, ok? Nós temos muitas informações em torno desse indivíduo. Pastor, o que você quer dizer com isso? Que ele é uma pessoa comum, igual a mim e a você. A Bíblia faz questão de dizer, certo? Todas essas informações a respeito dele, para torná-lo o mais próximo de nós possível. Alguém que tem irmão, que tem cunhado, que tem pai, certo? Alguém que vive de uma forma bem comum, ok? Até o presente momento. Talvez ele seja diferenciado de algumas pessoas, porque ele é alguém, como pelo menos como eu e você, alguém que tem fé. Já que ele vai ser o pai da fé, nada mais, né? Assim, natural do que Deus escolhesse já alguém que acreditava, certo? Numa força superior. Então, esse é o Abraão, tá certo? É a partir deste homem que Deus vai fazer algumas coisas, certo? E transformá-lo, ou seja, esse é
o Abrão, ele é casado com Sarai. Quando esse cara vai virar Abraão e quando essa mulher vai virar Sara? É isso que eu quero ver com você. Porque ele nem sempre foi Abraão. Ela nem sempre foi Sara. Me parece, quando nós vemos o nome Abrão, ele dá a conotação de pai exaltado, de pai excelente. Quando você vê o nome Sarai, vai dar a conotação de princesa. E eu poderia até muito bem dizer que provavelmente ela deveria ser uma menina muito linda, porque ela se tornou uma mulher lindíssima. E eles tinham muita tradição de colocar o nome nas crianças relacionado com o momento, a situação. Mas também o nome dela significava senhora. Então, seja princesa ou senhora, o nome dela é muito singular, tem muito a ver com ela. O nome Abraão, pai exaltado, pai excelente, ele é muito pequeno, ele é muito individual, ele é muito egoísta, certo? O nome dele dá a ele uma conotação que diz respeito apenas a ele mesmo. Ou seja, se Deus tem para ele e vai fazer com ele e com ela algo que é muito maior que os dois, o próximo nome deles não tem a ver mais com eles. As decisões cujas quais eles vão precisar tomar são difíceis, dolorosas. Eles vão acertar em alguns momentos, errar em outros momentos, certo? Mas você vai notar que eles estão caminhando. Abrão e Sarai é só uma fase que vai ficar no tempo, certo? Por quê? Porque na segunda fase da vida deles, o Abrão não cabe mais. Na segunda fase da vida dele, a Sarai, ela não vai ter mais espaço, porque as fases vão embora. É assim que funciona. Às vezes, eu estou falando em lugares e as crianças estão correndo no corredor. Crianças brincando, correndo para lá e para cá. Mas eu nunca fui num evento meu que tinha um adolescente correndo para lá e para cá durante a fala. Eu nunca fui num evento que tinha um jovem brincando, correndo, sentado no chão enquanto eu estou falando. Sabe por quê? Porque a fase que cabe isso é só uma fase primária. Assim que as pessoas vão para a próxima fase, esse tipo de comportamento já não cabe mais. Quando alguém crescido tem um comportamento infantil, certo? Ainda está correndo ou tendo alguma atividade, é só você observar mais de perto que há nessa pessoa uma deficiência que a impediu de ir para uma próxima fase de maturidade. Com Deus é a mesma coisa. Não interessa quantos anos as pessoas tenham na igreja. Não interessa o que essa pessoa sabe a respeito de Deus, de Bíblia. Não interessa. Quando você olha para a vida dessa pessoa, você descobre, consegue ver nitidamente que nível de maturidade essa pessoa tem, certo? Por que tanta inquietação? Por que tanta dificuldade? Porque muitas pessoas ficaram aprisionadas em fases da sua vida com Deus. Uma vida que vai requerer movimento, uma vida que vai requerer ação, atitude, sabe? Uma vida dinâmica. É assim que funciona. Ação, paixão, certo? Relacionamento, perigo, aventura. Essa é a conotação da vida, sabe? Uma aventura para viver, certo? Uma paixão para obter. É sempre assim, é uma vida de movimento. Então nós vamos olhar para a vida deste casal e vamos ver algumas coisas importantíssimas. Primeira coisa, eu quero que você preste atenção em mim. Esqueça, mais à frente eu te dou alguns textos, mas preste atenção. A primeira coisa que vai acontecer, Ur dos Caldeus vai ficar para trás. Acabou.
O que Ur representa? Ur representa a cidade da idolatria, a vida antiga. Se eu pretendo viver algo extraordinário, eu preciso entender que muitas coisas vão ser passado, vão ser importantes, significativas, coisas cujas quais nós vamos nos sentir honrados, felizes, coisas que nós gostaríamos que as pessoas soubessem a nosso respeito. Se nos derem a oportunidade de subir num altar como esse e citarmos, vamos contar histórias de nosso passado. Que tipo de histórias? Aquelas que nós nos sentimos honrados, felizes e que sabemos que as pessoas vão pensar coisas boas a nosso respeito. Mas não é só isso. No meu e no seu passado também tem coisas ruins, tem coisas desagradáveis, coisas que não só eu nunca falaria a respeito de mim mesmo, como eu detestaria que alguém subisse aqui e falasse. Seja boa ou seja ruim, elas são passado. E Ur dos Caldeus é passado. Um passado que ficou registrado, ficou tão registrado que Josué, ele citou ele no capítulo 24. Mas foi o passado. Lembra quando estava da além? Lembra? Quando Tera, quando Abraão, lembra dessa história? Que Abraão? Como é que é essa história? O Josué nunca encontrou com Abraão. Os dois não são contemporâneos. Os dois nunca estiveram juntos, lembra? O Josué é um indivíduo que vem depois do Moisés. O Moisés é alguém que vem depois do José. O José é alguém que vem depois do Jacó. O Jacó é alguém que vem depois do Isaac. O Isaac é alguém que vem depois do Abraão. Note que as histórias ainda vão estar, mas como passado, como algo que aconteceu, como algo que eu fiz, como um acerto ou como um erro do passado. Mas ele precisa ficar para trás. Pare de carregar essas coisas do passado com você. Quem carrega passado demais acaba não tendo futuro. A vida vai dar movimento para esse cara, mas ele vai para Harã com seu pai. Bom, vamos lá. Tera, Abraão, Naor e Harã. Harã tem um filho Ló e morre em Ur. Então Tera agora só tem 2 filhos. O Naor fica. O Abraão vai com Sarai para Harã. E lá em Harã é o local da morte do pai. O Tera morreu em Harã. Ele queria ir para Canaã. Essa era a proposta. Eu não sei se você assim, é muito complicado. Vamos imaginar aqui, só para você entender, sabe? Vamos lá. Ele mora aqui em Ur, na Mesopotâmia, cá embaixo, tá certo? Então ele vai para Harã, lá em cima, tá certo? E lá o Tera morre. Então a história dele acabou, ok? O que ele fez está feito, e o que não fez não vai fazer mais. E Abraão está onde agora? Ele está em Harã, mas ele não vai ficar lá. A vida dele tem movimento. Ele vai sair no lugar onde perdeu, de onde perdeu uma das suas maiores referências, seu pai. Uma das coisas que mais cria traumas. Olha só. Mas ele é alguém que não pode ser paralisado. A vida dele está em movimento. E ele vai. Ali, ele vai receber um chamado no capítulo 12, que vai percorrer a vida dele inteira. É até estranho você olhar a conduta desse cara, porque ele está sempre em movimento. Entre perdas, vitórias, alegrias, tristezas, nascimentos, mortes. Ele está vivendo tudo isso e pronto.
É sempre bom? Não. É sempre ruim? Não. Mas é a vida. Eu tenho buscado sempre, não apenas viver. Onde eu aprendi uma lição, uma das mais difíceis da minha vida. Certo? Sabe aquele dia que você olha e diz: cara, eu vou virar as costas e vou embora. E dane-se. Dane-se. E aí eu falei com um cara que estava comigo: irmão, hoje eu recebo uma das maiores aulas da minha vida. Só Deus sabe como é que eu vou terminar isso aqui. E ele logicamente queria me acalmar. Mas eu recebi uma das lições fortíssimas. Por quê? Porque a vida vai te ensinar todos os dias. Onde? No seu casamento, com seus filhos, com seus pais, no trânsito, na igreja, nos negócios, em qualquer ambiente. Me parece que a vida está repleta de professores querendo te ensinar a ser paciente, educado, controlado. É assim que funciona. E se você não sobreviver a isso, não vai viver o Evangelho. Porque o Evangelho nos manda amar pessoas difíceis. Porque amar pessoas fáceis é mais do que não é mais do que a sua obrigação. E ele está vivendo isso. E agora Deus diz para ele algo interessante no verso 12: sai. Sai da tua terra e da tua parentela. Vamos embora, Abraão. Vamos embora. Vamos embora. Estava indo para onde? Estava indo para Canaã. Então tá bom. Vamos tentar pelo menos chegar até lá. Seu pai saiu de Ur, parou em Harã, morreu em Harã. Pega você, sua esposa, e vamos embora. Vamos embora. Certo? Esteja disposto, apesar de perdas, apesar de dificuldades, a prosseguir, a continuar caminhando. Tá certo? Cuidado quando alguém subir no altar e disser para você prosseguir. Ou disser para você desistir. Tenha maturidade. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas eu já vi muita gente sair de casa para vir para a igreja só esperando receber uma palavra para desistir. Aí qualquer palavra que alguém fala para desistir, você diz: é para mim mesmo. Vou abandonar aquele emprego, vou mudar daquela casa, vou fazer aquilo tudo. Então, quando você vem predisposto a ouvir algo, qualquer coisa que alguém fala aqui, corre o risco de você adaptar aí. Então, cuidado. Porque aí você resolve desistir, faz uma bagunça na sua vida e vem atrás da gente: pastor, eu estava na igreja, Deus falou comigo que era para eu largar ele. E eu larguei e minha vida acabou. Eu disse: não acabou, porque se Deus mandou, Deus, não foi Deus, foi o que você queria ouvir. Então você tem que ser maduro. Entende? Sabe aquela história do garoto que ele estava querendo arrumar uma namorada e ele estava muito doidinho para arrumar uma namorada. Aí provocaram a oração do impossível na igreja. E aí ele já estava meio turbinado. Ele começou: agora você vai orar pelo seu pedido. Ele falou: Senhor, eu preciso de uma mulher, de uma namorada. E ele estava assim, ele não notou que ele estava orando alto demais. E eu creio, Senhor, que hoje o milagre vai acontecer. Aí uma irmã, que também estava na mesma situação, achou que ela era o alvo da oração do menino, que era um menino bem aparentado, bonitinho. E ela falou: eu vou nessa, que eu também estou. Quem sabe eu não sou a resposta de oração desse moço. Só que ela estava bagunçadinha. Você está entendendo? E ninguém quer nada ruim para si, não é? Ela olhou o menino bonitão, lourinho, dos olhos azul, bem corpado, e ela assim, lascadinha. Ela falou: Deus é Deus de milagre, fazer coisas esquisitas. E ela falou, e ele começou: Senhor, a hora que eu abrir os olhos, eu tenho certeza que o Senhor vai agir. Ela falou: é eu mesmo, agora que eu estou lá. Saiu do lugar dela, pediu licença, foi lá, Abner parou na frente, o garoto de olho fechado. E aí ele falou: Senhor, eu te agradeço por tudo, porque sei que o milagre o Senhor já fez. E abriu os olhos. E quando ele abriu, lá estava diante dele a moça. Ele foi e fechou os olhos e disse: Senhor, eu estou brincando não, eu estou falando é sério com a situação. Ou seja, às vezes as pessoas elas só escutam o que querem escutar. E a vida fica cada vez mais difícil para esse tipo de pessoa.
Então eu tenho que aprender a prosseguir, sim. Agora, aprenda a discernir o que é valentia e tolice, porque elas parecem ser a mesma coisa, mas não são. Abraão, certo? Ele continua prosseguindo. Sabe aonde ele chega? Em Canaã. Você sabia que ele chegou em Canaã? Ele chegou. Que beleza. Quando eu imaginei que aquele povo andou 40 anos para chegar em Canaã, e o Abraão chegou com tanta facilidade, eu falei, agora fechou a conta. O Abraão finalmente chegou em Canaã. Não parece que acabou? Pois é, mas aí a Bíblia, depois você vai ler, que eu não sou obrigado a ler tudo, que escuta pequeno. Teve uma fome em Canaã. E Abraão agora tem que ir para o Egito. O cara já chegou onde deveria chegar, pelo menos aparentava. E agora ele tem que ir para o Egito, certo? Para conseguir ter alimento. E ele é o pai da... Vai ser, né? Ainda não é. E quando ele está chegando no Egito, o que ele pensou? Minha mulher é Sarai. Sarai é uma princesa. Assim que eu chegar lá, os egípcios vão ficar de olho na minha mulher e vai me matar para ficar com ela. Então eu estou com medo. O Abraão é o pai da... Mas ele está com... Por quê? Porque ele ainda não é o pai da fé. Ele ainda é Abrão. Ele ainda está no processo. Você está entendendo? Eu não sei quando chegou. Eu não sei o que você viveu. Eu não sei qual é a sua experiência com Deus. Mas pare de achar que a vida do outro é um padrão para a sua. Seja para menor, melhor ou pior. Pare. Entenda quem é você nesse ciclo. O cara já esteve em Canaã e agora está no Egito. E no Egito ele tem medo. Sabe o que ele pede? Pede para a mulher dele contar uma meia mentira. Ele é o pai da fé, usando um subterfúgio para esconder seu medo. Diga para eles que você não é minha esposa, você é minha irmã. E aí é que o negócio desastrou mesmo. Por quê? Porque ela era maneirona. O faraózão lá gostou dela, falou, é gata. Vou pegar, bota no meu harém. E ele é irmão dela. Então, dá dinheiro, gado, servo. Agora o Abraão falou, enriquei. Ele prosperou lá, sim ou não? Sim ou não? Mas cadê a mulher dele? A mulher dele está no harém do outro. E pior, agora ele não vai sair dali. Ele não vai sair dali por quê? Porque primeiro ele tem um crescimento econômico, uma ascensão. Segundo, ele não vai embora e deixar a mulher para trás. A vida desse cara parou. Ele ganhou dinheiro? Sim. Ele enriqueceu? Sim. Ele ganhou prestígio? Sim. Mas a vida dele parou. Acabou. Está ele lá no Egito, com medo. E aí o capítulo seguinte vai dizer que o faraó coloca Abraão para fora. O faraó descobre, por causa de uma doença, certo? Que chegou na sua casa. E ele acabou descobrindo que Sarai, a mulher de Abraão. Então Abraão torna uma pessoa não grata no Egito. E ele é convidado a se retirar como alguém é extraditado. Os homens vão acompanhar Abraão até a fronteira. E agora ele vai embora. É expulso do Egito. Ele só não morre porque Deus tem misericórdia dele. E lá vai ele embora. Para onde ele vai? Capítulo 13. Você pode colocar o verso 4 do 13 para mim? Porque essa é uma informação importante. Até o lugar do altar que outrora ele tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Preste atenção. Agora Abraão está saindo do Egito, voltando para Canaã.
E na volta para Canaã, que percurso ele usa? O mesmo que tinha usado anteriormente. Abraão é alguém que nos mostra que vai optar por segurança. É o cara da fé, mas gosta de coisas seguras. Entendeu? Ele está construindo uma história com Deus, uma história de movimento, certo? Onde a idolatria ficou para trás, onde os traumas de paternidade ficam para trás, certo? Onde ele chega finalmente, onde acha que é o fim, que é seu destino, e aí algo acontece, vai ele para o Egito, e depois ele vai voltar para Canaã, por um caminho cujo qual ele já conhecia. É isso que ele está vivendo. Mas o capítulo 13, verso 14, esse culto é muito pequenininho, eu vou tentar passar o máximo que eu conseguir. 13, 14, por favor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Disse o Senhor a Abraão, depois que, versículo 1 do capítulo 12, sai da tua, e Ló foi com ele, era sobrinho. Enquanto Ló esteve com ele, Abraão vai ter sérios problemas. Mas o dia que Ló se separou dele, o Senhor disse: ergue os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Pode olhar para os quatro lados, olha para frente, para trás, para a direita e para a esquerda. Preste atenção, onde os teus olhos colocarem a visão, eu vou lhe dar por herança. Pastor, o que é isso? Isso é a vida dizendo que em algum momento pessoas vão ser removidas do convívio com você. Abraão tinha algum problema com Ló? Não. Os dois eram inimigos? Não. Mas eles podiam andar juntos porque não tinham o propósito por Deus de andar juntos. Qual é o grande problema? Às vezes sua vida não anda porque pessoas que deveriam ter saído dela não é porque são suas inimigas, é porque não deveriam estar com você. O dia que Abraão vê Ló embora, Deus aparece para ele e fala com ele: levanta os teus olhos agora. Capítulo 13, verso 17. Vamos lá, depois você pode ler em casa. Levanta-te, preste atenção, sai da tua terra, levanta-te, olha o que Deus está dizendo, levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Vai, cara, fazer o reconhecimento, vai ver tudo que eu te dei, vai observar. A vida desse cara é sempre uma movimentação. Pare de querer uma vida inativa. Pare de achar que as coisas vão acontecer do nada. O cara está sendo preparado por Deus. Deus diz para ele: levanta, cara, percorre, faz o reconhecimento, vai lá, observa tudo. Ele olha tudinho. Mas o capítulo 15, o verso 2, ele vai ter uma conversa bem séria com Deus. Coloca aí, por favor. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se eu continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Bom, capítulo 12. Farei de ti uma grande, beleza, mas a minha mulher não tem filho. Então tá certo, uma grande nação como? Ele está rico, ele está próspero, ele é bem casado, ele anda com Deus. Mas ele falou com Deus: ó, eu estou com um problema. Senhor Deus, não adianta o Senhor me dar mais nada. Não faz sentido o Senhor me dar mais. Eu não tenho para quem. Eu não tenho para quem deixar. Ah, não tem para quem deixar. Capítulo 16, verso 3. 16, 3. Essa é uma mulher sensacional. Não podia ser ninguém menor do que a grandeza de uma mulher como Sarai.
ela sabe que Abraão não pode ter filho por causa dela. E por mais doloroso que seja, ela vai dizer a Abraão: pega a egípcia e se deita com ela. Por quê? Porque essa história já está se desenrolando há muito tempo. São 10 anos que eu estou escutando que eu vou virar engenheiro. São 10 anos que eu escuto que eu vou ter ministério. São 10 anos que eu ando escutando que o filho vai converter, o marido vai fazer isso, que a empresa vai rodar. São 10 anos, são 10 anos, são 10 anos. É muito tempo, Abraão. Então faz o seguinte, Abraão: pega a egípcia e se deita com ela. Vamos resolver essa situação. Vamos acabar logo com isso. Olha só, está pesado para ele, está muito mais pesado para a mulher desse cara. Você pensa que é fácil para ela dizer isso? Não. O faraó não teve nenhum ato íntimo com Sarai, ela só foi para o harém dele. Então pensa numa conversa de casal, os dois na tenda. Ah, Sara, ou Sarai, também eu vou pegar a egípcia. O faraó pegou você? Pare e pense. Pense a conversa dos dois, qual é a estrutura. Veja o que a vida está dando para esse casal. É muito bonitinho a gente vir aqui e trazer apenas as flores, os louros, mas o negócio é muito mais desafiador. Ela chama o marido com muita dor e disse: pega essa egípcia, essa menina, e se deita com ela. Vai lá, vai ter um filho com ela, já que eu não posso fazer isso. E se ele fosse o Abraão, o que ele diria? O que ele diria se ele fosse o Abraão? Não vou. Eu não vou, por quê? Porque Deus me prometeu um filho. Mas ele é quem? Ele é o Abraão. E como Abraão, ele ainda não é o Abraão, ok? Porque talvez hoje você olha para alguém e veja que ele consegue resistir coisas que você ainda não pode. Eu não vou falar nome, já falei uma vez, hoje dá problema. Eu vou passar um pouquinho, tá bom? O pessoal estiver aí fora, vou precisar de 10 minutos. Uma vez eu fui convidado para pregar na Europa. Ia ter uma conferência e eu fui. Havia outros preletores, também do Brasil. E um dos preletores que foi convidado, ele recebeu de quem o convidou uma passagem de primeira classe. E eu fui de classe econômica. Um dos preletores foi recebido num carro e por uma comitiva extraordinária. E aí, quem me recepcionou era numa linha bem inferior da outra pessoa. O hotel que essa pessoa ficou era um hotel 5 estrelas. E eu fui colocado num hotel normal. O restaurante que essa pessoa comeu foi num restaurante. E eu também comi num restaurantezinho. O turismo que foi feito com essa pessoa foi um turismo extraordinário. O meu foi um turismozinho. A oferta que deram a essa pessoa foi uma oferta significativa. Para mim me deram uma ofertinha. O que isso significava?
Na hora eu achei que alguém estava me desprestigiando, que alguém não estava me honrando. E depois eu descobri que eu não era aquela pessoa, que aquela pessoa tinha uma estrada cuja qual eu não havia percorrido, que ela estava numa posição bem diferente de mim, e que eu não conseguia enxergar, porque eu era um menino, que não sabia entender tempo, não sabia entender quase nada. O tempo passou, e eu tive o privilégio de viajar novamente com essa pessoa. Viajamos na mesma classe, de primeira classe. Fomos recepcionados pela mesma comitiva. Ficamos hospedados no mesmo hotel. Acho que até financeiramente, a segunda vez, eu fui talvez até melhor recompensado do que essa pessoa. Mas eu nunca vou ser ela, e ela nunca será eu. É importante nós entendermos o nosso tempo, e que a vida está buscando construir alguém firme e forte em nós. No capítulo 17, no verso 5, Abrão já não será o teu nome. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações eu te constituí. É como se Deus dissesse para ele: Abraão, você precisou passar por tudo isso, só para você entender que a sua vida não tem a ver só com você. Sua vida não tem só a ver com você, tem a ver com o que você faz para outras pessoas. Na quarta-feira de manhã, o que você faz para casais, como você abençoa pessoas, como você usa a sua posição para abençoar pessoas. A vida de alguém não pode estar pautada somente nele. Agora ele não é mais o Abrão, agora ele é o Abraão. Agora ele leva o filho para o Moriá e diz para o pessoal: como é que vai ser? Ele diz: como é que vai ser? Eu vou te explicar. Eu vou subir com esse garoto, nós vamos adorar ao Senhor, e eu e esse garoto vamos descer de lá, porque esse é o Abraão. O Abraão não levaria o menino, ele não levaria o garoto, não. Ele teve medo dos egípcios, mas ele não era mais, porque não cabia mais. Há quanto tempo você está servindo a Deus? Por quantas igrejas você passou? Quantas vezes você leu a Bíblia? Você ainda é Abrão? Não deveria ser mais. 10 versículos depois, verso 15: disse também Deus a Abrão, ou disse também Deus a Abraão: a Sarai, a tua mulher, já não lhe chamarás. Porém, agora ela não é uma princesa, ela não é uma senhora, agora ela é mãe de uma, porque não dá. Sabe por que a gente tem problema em casa com o casal, Abner? Porque é Abraão casado com Sarai, é Sara casada com Abrão. Ou pior, é um Abrão casado com a Sarai, que é pior ainda.
certo? Quando o Abrão se torna Abraão, não pode ter mais Sarai na mulher dele. Ela tem que ser Sara. Ele é pai de nações, ela é mãe, porque ninguém é melhor que ninguém. Eu não sei se você já viveu uma competição na sua casa. Eu já. Eu não sei se você já viveu uma competição no seu namoro, no seu noivado. Eu não sei. Mas a maturidade precisa acontecer. Quando as fases vão mudando, eu gosto muito de falar de mim. Então eu olhei para a minha vida e lembrei quando eu era o Claudinho. Depois eu virei o Cláudio. Não. Eu não sou só Duarte. Eu sou o Cláudio. Não. Meu segundo nome. Eu sou o Cláudio. Não, gente, meu segundo nome. Hã? Isso aí, é isso que eu quero que eles entendam. Você nem sabe. Se alguém dissesse assim: vou lá na igreja do pastor Cláudio Soares, você diria o quê? Quem é? Ou então diria: está errado, não é Soares, é? Mas eu sou Soares. Hoje eu sou o Cláudio Duarte. Eu já fui pedreiro. Pedreiro e bom, hein? E bom, diga-se de passar. Sei o que é esquadro, prumo, nível. É o que muitos pedreiros aí nem sabem, nem ideia. Tem os irmãos que fazem uma piscina em pé. Eu já fui casado sem filho, casado com filho, avô. Tudo isso são fases da minha vida. Cada uma delas me ensina. Cada pessoa que eu conheço me mostra para onde Deus está me levando. E a você também. Não dá para começar a vida sendo Abraão, sendo Sara. Comece com Sarai mesmo. Comece com Abraão mesmo, entendeu? Meio atrapalhado muitas vezes, certo? Meio desajeitada muitas vezes, mas prossiga, buscando a maturidade, porque há um caminho a ser percorrido, e que Deus possa te acompanhar.